Saudações, eu sou Augusto do canal Seu Talmide e venho lhes mostrar um estudo que fiz em formato de artigo publicado no meu perfil do Google+, sabendo que recebi um comunicado do Google que todas as contas e os seus demais perfis e todo o seu conteúdo irá ser apagado a partir de 2 de abril, então decidi recuperar algum conteúdo antes que ele seja deletado e publicá-lo no YouTube. E um desses artigos eu escrevi sobre o inferno. Agora, o que seria o inferno? Um lugar real, um lugar onde as almas irão dos ímpios ou as almas dos injustos irão ser lançadas num local de tormento eterno, de fogo que nunca se apaga. Seria uma ferramenta usada pela igreja medieval e até hoje usada para o controle mental, para o terrorismo evangelístico, para, na verdade, escravizar corações e mentes. Seria essa a ideia da igreja de impor, por um intermédio do terror psicológico das massas, uma ideologia de que se você não se converter a uma determinada religião, como o cristianismo, você pode sofrer uma penitência no além-túmulo. Seria verdade ou apenas um mito criado com essa intenção? Então, eu venho lhes dizer que 1500 anos de igreja, o termo inferno não aparecia na Bíblia. Na verdade, através de encíclica papal, do Papa Júlio II, dessa promulgação, em 1512, do Quinto Concílio de Latrão, foi colocado essa ideia, foi, na verdade, adotado o dogma do inferno, como também a imortalidade da alma. Na verdade, o Papa quis que todas as versões posteriores da Vulgata Latina, nas determinadas ocorrências em que aparecia dois termos, como Hades e outro Gehenna, eu vou explicar sobre esses termos específicos, né? Em todas as ocorrências deveria ser trocado pelo termo infernos, que no português é dito inferno, na Bíblia em português. Bom, essas ocorrências eu vou colocar na descrição logo abaixo do vídeo, para que vocês possam recuperar o sentido original do texto, tá? Hades, na verdade, é o lugar, poderia ser traduzido na Bíblia em português como cova, sepultura, sepulcro, local de morada dos mortos, né? Local metafísico dos mortos, né? Inclusive o judaísmo coloca como Sheol, né? Hades no grego, nas edições em grego. Agora, você tem outro termo, que é Gehenna. Agora, o que é Gehenna? Existia um lugar que ficava ao sul de Jerusalém, fora das fronteiras da cidade, fora das muralhas da cidade, do perímetro do santuário da cidade de Jerusalém, um lixo, um depósito de lixo da cidade, onde ali se lançava todos os dejetos, como também corpos de condenados indignos de um sepultamento, tá? Então, ali eram queimados todos aqueles dejetos, inclusive esses cadáveres, e que Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, faz esse comentário. Na verdade, muitas pessoas colocam a parábola do rico e do Lázaro como uma coisa literal, dita por Jesus, e uma evidência de que ele havia, naquele trecho do texto, evidenciado que a veracidade do inferno. Na verdade, a parábola é apenas um midrash, que é uma ilustração para fins didáticos,
para poder dar um ensinamento, uma história inventada. E Jesus, como andou na sua infância no Egito, segundo o Evangelho, ele passou uma parte da sua infância no Egito, ele deve ter ouvido sobre um mito. Tá? O mito, inclusive, você pode achar um papiro antigo egípcio que conta essa história desse mito. É o mito de Ussu-Siri, tá? Que é o nome egípcio do deus Osíris. Eu quero lhe falar que é a mesma história que apenas Jesus judaizou, trouxe para o ambiente daqueles judeus, né? Apenas adaptando. Mas, na verdade, ele fala sobre um homem rico, né, na cidade de Mênfis, que dava migalhas a um mendigo, tá? Sendo que na morte dos dois, o rico, né, que teve um sepultamento suntuoso, todo com pompa e com luxo, mas esse foi conduzido ao Hades para sofrer, ter um sofrimento eterno. Já o mendigo, ele foi acolhido e vestido com linho branco e saudado por Osíris na sua corte. Tá? Então ele pôde gozar na eternidade, enquanto o outro desceu ao Hades. Na verdade, Jesus apenas fez uma adaptação desse conto, que é um conto pagão. Tá? Já que parábola é apenas uma história fictícia. Na verdade, ele queria ilustrar que no seu reino, todas aquelas pessoas que conspirarem, não objetivassem aquele determinado caminho, né, a seita do caminho, né, Haderé, eles deveriam ser separados, assim como se separa o bode das ovelhas, né, e na verdade, aquelas pessoas que são os bodes, né, as pessoas que são os conspiradores do seu reino, deveriam ser mortos sumariamente e lançados nesse lugar que ficava ao sul de Jerusalém, no vale do Inom, né? Vale do filho de Inom, tá? Que é chamado Gueinom, e ali ficava a Guena, que na verdade pode ser traduzido como lugar de fogo, onde se queimava o lixo, os dejetos da cidade. Tá? E, como eu disse a vocês, lançado os cadáveres dos condenados indignos de um sepultamento, porque, como está escrito em Deuteronômio, todo aquele condenado que era pendurado em madeiro, na verdade, para não contaminar a cidade, que é o santuário de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, deveria ser lançado fora do arraial. Tá? E muitos eram enterrados em covas rasas e outros lançados nesse tal lugar, que era o lixão da cidade. Que na época de Jeremias, como profeta, denunciou a mortandade dos primogênitos, que eram oferecidos a Moloque, que eram oferecidos a Sera, a Baal. Tá? Aquele local é um local, para o judeu, considerado maldito, tá? Que é o lugar citado por Jesus na parábola do rico e do Lázaro. Tá? Então, Guena é um local físico e não metafísico. Tá? Então as pessoas não entenderam a parábola. Mas eu venho lhe dizer também sobre o indivíduo Ra-Satã, ou Satanás. Tá? Deus teria um inimigo que fizesse frente a ele, quisesse tomar ali o poder ou destroná-lo. Deus teria, na sua onisciência, tido a ideia de criar um ser, uma criatura que pudesse conspirar contra ele mesmo. Isso, na verdade, afronta a onisciência do próprio Deus e também a sua onipotência, já que Deus tudo pode e tem o controle de tudo. Deus iria
ter um inimigo que fizesse frente a ele, tendo um reino, um domínio aqui na terra. Tá? Inclusive dominando o reino dos mortos e também o reino terreno, né? O reino de Malkuth, que é o nosso, onde nós estamos. Seria isso um dualismo teísta, assim como na mitologia persa, tá? Porque a mitologia persa fala de dois deuses, um representando o bem e o outro representando o mal. Um representando a luz e a outra a escuridão. Seria isso que o cristianismo propõe? Sim, propõe. Uma inspiração de uma mitologia pagã, de um dualismo teísta. Agora, o judaísmo pensa assim? Não. Para o judaísmo, Deus é o Senhor e o controlador de tudo. Ele tem tudo ao seu poder, ao seu alcance. Tá? Senão, ele não seria Deus. E ele não teria inimigos que fizessem frente a ele. Senão, ele também não seria Deus. Tá? Então, para o judeu, que na verdade o judaísmo é um monoteísmo e não um dualismo teísta, o judeu ele não admite. Então, meus amigos, continuando, para o judeu, Satã ou Rassatã não é um anjo caído, ele não é querubim, tá? E muito menos caído. Na verdade, Satanás ou Rassatã, ele tem acesso ao Shemei Hashamai, ou seja, o lugar mais alto na manifestação da divindade, aonde se reúne a corte celestial, porque ele é promotor da corte celestial, tá? Então, na verdade, um servo do Senhor e não um inimigo. E outra coisa, ele não é querubim, ele é um arcanjo, tá? Há uma diferença muito grande. Outra coisa, ao Senhor sentenciar um juízo, ele, na verdade, recebe o nome de Mashrit, que quer dizer mensageiro da morte, ou anjo da morte, que, na verdade, anjo quer dizer mensageiro, né? O Malahim, né? Agora, na tradução do português consta a palavra anjo destruidor, e você vai ver isso em Êxodo, quando o Senhor dá ordem ao anjo destruidor a ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito, tá? Então é o Senhor que dá ordem a Rassatã para cumprir uma determinação divina, a execução de um juízo, tá? Então, quando ele executa juízo, ele é chamado de Mashrit, o anjo da morte, ou anjo destruidor. Agora, nos contos do Haggadah, o judeu dá o nome a Rassatã de Asmodai, tá? Ele também recebe o nome de Samael, tá? Então, você vê que Rassatã recebe títulos dependendo da situação em que ele está executando uma ordem divina. E você vê que, ao contrário do que se pensa, ele serve a Deus. Na verdade, ele é o príncipe dos Shedins. E Shedim normalmente é traduzido aí como demônio, mas na verdade não tem uma tradução certa do português. As pessoas chamam de demônios, tá? E você pode ver isso que eu falei, que ele tem acesso ao mais alto lugar da manifestação divina, o Shemei Hashamai. Você pode ver isso claramente no início do livro de Jó. Aquela discussão entre o Senhor e Rassatã, tá? Ali você vai ver que ele vai direto ao trono do poder, ao Shemei Hashamai, quer dizer, o assentamento do trono, e ali tem uma discussão com o próprio Senhor.
E é isso que eu queria falar. Inclusive o Papa, em maio de 2018, fez uma declaração que chocou a todos. Ele publicou isso, na verdade, uma entrevista num jornal, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês conferirem que o Papa Francisco, no ano passado, ele deu uma declaração que o inferno não existe, é um mito criado pela igreja. Então ele confessa que isso, na verdade, foi uma ferramenta usada pela igreja medieval e até hoje é explorada quando se quer evangelizar alguém, colocando um terrorismo evangelístico. Olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Tá? Então isso é um proselitismo nocivo, tá? A pessoa condenar as pessoas a uma terra do nunca. Na verdade, é uma mitologia. Aqui foi falado que foi utilizado até contos egípcios e outras coisas que podem comprovar que o inferno tem uma pré-existência nas antigas civilizações pagãs, na antiga civilização sumeriana, depois na babilônica e na cananeia. Todos esses povos antigos, né, tinham um lugar de tormento de almas e por aí vai. Então eu quero dizer para vocês que não se enganem, tá? Nem sejam intimidados por qualquer tipo de tese de evangelismo ou de intimidação religiosa, tá? Então eu deixo meu abraço a todos aí e fique com Deus.